Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já dizia, através do salmista, nos Salmos 2, do triunfo do Messias. A palavra diz: beijai o filho do homem antes que inflame a sua ira. Assim como ele conhece o beijo do traidor, como aqueles que são o ósculo santo, e dele não se permite escarnecer. A palavra diz: ai daquele que trai o filho do homem. A profanação do templo, a profanação, ele não vive em templos feitos por mãos humanas. A palavra diz que no templo na tenda do encontro, ali havia verdadeiros adoradores que, desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas é um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós, e não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e Ele é fiel para nos sustentar dia após dia, onde operando Ele não há quem possa impedir o seu agir, assim nos ensina o Senhor. Ele é fiel e verdadeiro para nos sustentar dia após dia, onde os seus planos são sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, ira e indignação com aqueles que rejeitam. A palavra diz que ele disse: Judas, por um beijo me traíste, o Iscariote. Aquele que ele já dizia: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Aonde a palavra diz que ele foi traído, mas jamais enganado, sendo onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso, aquele que herdou tudo do Pai, e nele nós somos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde não há quem possa impedir, uma vez que não falamos por si, falamos pelo Espírito daquele que tudo opera e executa, tudo contempla. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares, ainda que algo passe desapercebido diante de nós, diante daquele que não tosqueneja e não dormita, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares, porque ele conhece a intenção da mente e do coração. A palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, assim como os que servem o ranchão maldoso. Aonde ele já dizia: não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, e ele se igualou ao Pai. Um corpo preparou, Deus único, verdadeiro, aonde faz sua vontade, tanto no céu como na terra, aquele que tem preparado o pão nosso de cada dia, e tem nos dado tudo aquilo que nos é necessário para perseverarmos dia após dia, espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio daqueles que permanecem dia após dia na perseverança, segundo aquele que é reto, aquele que o seu espírito é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, aquele que ascendeu às regiões. Todo aquele que tem o seu espírito confessa que é a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, o enviado, o Messias, a unção que despedaça todo o jugo, que se fez carne, o Verbo, e era Deus e estava com Deus, fez grandes e poderosos feitos, impossíveis de enumerá-los, aonde
a palavra diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive e reina? Pois passou pela morte, morte de cruz, e foi justificado ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome o batismo com o Espírito e com fogo, aonde vós lembrareis de tudo aquilo que eu vos disse, e sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. E assim perseverais segundo aquele que é fiel e verdadeiro e nos sustém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.